Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Na lição de hoje, estudaremos um assunto muito importante. E quando você entende corretamente o significado desse evento, ele falará clara e diretamente a respeito da identidade do nosso Senhor e Salvador, o Messias Yeshua, Jesus de Nazaré. E é vital, é um requisito conhecê-lo. E quando digo conhecê-lo, isso inclui ter uma compreensão correta sobre a sua identidade, que ele é o único Filho de Deus, que ele é divino. E, infelizmente, muitas pessoas dizem que eu creio em Jesus, eu penso que ele é o Salvador, eu o amo. Mas o problema é que negam verdades bíblicas a respeito de sua identidade. Então, essa passagem deixa claro quem ele é. Pegue sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. Essa sessão começa da forma mais interessante possível. Lemos no versículo 1, e depois de 6 dias. Pense nessa frase, depois de 6 dias. O que isso quer dizer? Diz que não aconteceu antes dos 6 dias, e que tampouco aconteceu ao 6º dia, mas que aconteceu depois. Mas quanto tempo depois? Não sabemos. Outro evangelho indica que isso foi no 8º dia. Certamente o 8º dia é posterior ao 6º. Mas por que aqui está tão confuso? Depois de 6 dias. E a resposta é a seguinte. Essa é uma das metodologias que os escritores da Bíblia usam para nos dar o contexto adequado para compreender um evento. Porque, biblicamente, o número 6, não o 5, mas o 6, fala sobre a graça de Deus. E o que o autor nos está dizendo é o seguinte: é só como resultado da graça de Deus que você poderá chegar a uma compreensão adequada sobre a identidade do Messias. Leiamos o versículo 1 completo. E depois de 6 dias, Yeshua trouxe à parte, ou levou consigo, em outras palavras, Pedro, e no hebraico a palavra Yaakov, e também é em grego, mas no português normalmente utilizamos Jacó ou Tiago e seu irmão João. Então, o Messias leva com ele 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Por que 3? Bem, o 3 tem como propósito revelar, e também de acordo com a Torá, é por 2 ou 3 testemunhas que um assunto é confirmado, é substanciado. E isso nos diz que esse evento é real, é um evento verdadeiro. Não se trata de uma lenda, não é um mito, é um fato. Então, mais uma vez, depois de 6 dias, se juntou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou para uma parte alta da montanha, somente aos 3. Agora, há uma coisa que me chateia. Com muita frequência, quando estudamos escrituras como essa, nos diz que aconteceu no Monte Alto, ou numa alta montanha. E a primeira coisa que as pessoas querem saber é de qual montanha estão falando. Mas isso não é informado a nós. As pessoas, por alguma razão, amam especular.
fazem toda a classe de conjectura e dizem que, bem, se isso é certo, provavelmente é tal montanha. E se inventam um lugar sobre o qual não poderão afirmar nada com certeza, porque a Escritura não nos diz nada mais sobre essa alta montanha, ou literalmente, essa montanha exaltada. E essa é uma referência à autoridade. Em outras palavras, essa grandiosa revelação sobre o Messias vem com autoridade. É um fato que é uma montanha alta, sem importar onde esteja localizada. Simplesmente não sabemos. E devido que há um monastério em Hatavor, o Monte de Tavor, não significa que isso ocorreu ali. As pessoas amam especular, mas não devemos fazer isso. Simplesmente tomemos o que a Escritura mostra ao leitor. Isso faz com que nossa interpretação bíblica sobre a verdade de Deus seja confiável. Ali estavam eles, sobre essa alta montanha. Estavam a sós. O que aconteceu? Passemos ao versículo 2. E ele foi transformado ou transfigurado. É a palavra grega da qual obtemos o termo metamorfose. Nos fala de uma mudança e está na forma passiva. O que quer dizer que ele não se mudou ou se transfigurou a si mesmo, mas que alguém, obviamente Deus, o Pai, foi quem provocou essa mudança. Uma mudança com um propósito. E esse propósito, como veremos agora, é a revelação, que possamos conhecer a verdade de Deus e que essa verdade nos mude. Mais uma vez, versículo 2. E ele foi transfigurado diante deles e resplandeceu, falando do seu rosto. E seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestimentas se fizeram brancas como a luz. Uma descrição muito poderosa. Seu rosto se fez brilhante como o sol, e suas roupas, suas vestes, eram como a luz branca. E o que isso nos diz? Bem, mais uma vez, ao falar sobre vestimentas, falamos sobre obras, que suas obras eram santas, eram puras, e nos dão revelação sobre a sua identidade. Em segundo lugar, seu rosto. Também nos fala sobre sua presença, quem ele era, que ele era Deus entre eles. Tudo isso fala sobre ele, como Filho unigênito de Deus. E é um requisito, se vamos receber a salvação, se seremos empoderados pelo Espírito Santo, o Espírito do Messias, então devemos conhecer a verdade, ter um entendimento bíblico e correto sobre sua identidade, de maneira que, com essa verdade, venha a unção para levar a cabo a vontade de Deus. Versículo 3. E eis aqui, lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pensem nisso, Moisés e Elias, de repente apareceram nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte exaltado, e estavam conversando com ele. Bem, por essa razão, o contexto, lhe apresentar um contexto judeu à Escritura é importante, porque muitas vezes, quando você pergunta a alguém por qual razão Elias e Moisés são mencionados aqui, as pessoas começam a especular, apresentam todo tipo de resposta a essa pergunta, mas há somente uma. Se você perguntasse a pessoas treinadas na revelação bíblica da Tenar, a Bíblia hebraica, todas elas te diriam o seguinte: Elias e Moisés. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. E quando falamos da lei e dos profetas, e vemos essa mesma perspectiva também no Novo Testamento, isso fala sobre as Escrituras. Com a presença de Elias e Moisés nessa passagem, o que vemos muito claramente é que a palavra de Deus revela a identidade do Messias. Essa é a lição dessa passagem.
E qual é a identidade adequada do Messias que a Escritura revela? Bem, chegaremos a isso num momento. Mas esses dois homens, Moisés e Elias, conversavam com Yeshua nesse lugar. E agora, versículo 4. Mas isso significa, ao contrário do que a Escritura vinha dizendo, Pedro. E de novo, sempre Pedro. Pedro respondeu a Yeshua, Senhor. E de novo, Pedro diz a Yeshua, Senhor, de uma maneira muito casual e ligeira. E digo isso porque ele usa esse termo Senhor, mas logo, de certa maneira, o instrui ou o contradiz. Gera um conflito com o Messias. Se você o reconhece como Senhor, deve se submeter e estar de acordo com ele. Você não dirá o que ele deve fazer, mas você fará o que ele e sua palavra te ordenam aqui. Então Pedro diz a Yeshua, Senhor, está bem, é apropriado, é correto que nós estejamos aqui? Você quer que nós façamos aqui 3 tendas? Pedro questiona. Recorda o que aconteceu. Se você vê nos versículos 1 e 2, lemos que foi o Messias quem tomou a esses 3 homens, a Pedro, Tiago ou Jacó e João, junto com ele, e os levou acima, a esse lugar com um propósito. Então, por que diria Pedro, Senhor, está bem que estejamos aqui contigo? O Messias foi quem os levou a esse lugar. E então surge outro problema. Ao invés de esperar por uma instrução, ao invés de esperar em silêncio pela palavra de Deus, pela revelação, o que Pedro fez? Certamente posso me identificar com ele nisso. Ao invés de permanecer calado e ouvir, às vezes, nós simplesmente temos a tendência de falar e apressar as coisas, ao invés de esperar pela revelação de Deus no momento correto. Então, Pedro diz, você quer que façamos aqui 3 tendas? Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Qual é o problema com isso? Bem, o problema está em tratar esses 3 da mesma maneira. Ou seja, que tanto Elias, quanto Moisés, como Yeshua, estão no mesmo nível. Mas isso é falso. Somente o Messias é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o único divino Filho de Deus. E toda essa passagem da transfiguração proclama a divindade do Messias. Que ele certamente é o Filho de Deus. Por que estou enfatizando isso? Bem, se você leu a história, vai saber. Porque eu quero ser uma pessoa que está de acordo com Deus. E na medida na qual lemos, vendo a Pedro dizer todas essas coisas, notem o que se passa no versículo 5. E estando ele ainda falando, eis aqui uma nuvem brilhante. Basicamente, os cobriu, pousou sobre eles, ou como queira traduzir essa expressão. E eis aqui uma voz da nuvem que disse, e isso é enfático, eles ouvem da nuvem uma voz. De quem acreditam que é essa voz? Obviamente, é inegável. Não há outra interpretação baseada no que vamos ler em seguida, que se trata da voz do Deus vivo, o Deus de Israel. E o que é que ele disse? De novo, é enfático. Está enfatizando isso. Diz, esse é meu filho amado, em quem estou plenamente satisfeito, contente. A ele escutem, a ele ouçam. E de novo, esse termo escutem tem o objetivo de escutar para obedecer. Notem isso. Não é a Elias,
não é a Moisés. Obviamente, o que eles disseram nas Escrituras vem de Deus, mas é a Yeshua, só a Yeshua, o Filho unigênito de Deus. E essa é a ordem na linguagem original. Ouçam a Ele. É muito similar ao que lemos na Torá, sobre a promessa de Deus, a promessa messiânica, de que alguém se levantaria, como Moisés, dentre seus irmãos, e todos estão de acordo que isso de ser como Moisés significa que será um redentor. Moisés, de uma maneira física, redimiu. Deus o usou como instrumento de redenção para tirar o povo do Egito. Ele foi o líder. E de modo similar, mas ainda mais grandioso, Yeshua fez isso, a quem Deus usaria para nos tirar desse mundo de pecados ao seu reino. Por isso é tão importante, é obrigatório que a Ele escutemos. Então, Deus, não há nenhuma dúvida que é Ele, diz. A Ele escutem. Versículo 6. E os discípulos, depois de ouvirem isso, caíram com o rosto na terra e tiveram medo. Isso está na forma passiva. Quer dizer que o que presenciaram, o que ouviram, é essa experiência com essa voz do céu, essa nuvem que veio. E, obviamente, a nuvem é uma recordação do que vimos ao sair do Egito, guiando aos filhos de Israel pelo deserto durante 40 anos. A nuvem representa a presença de Deus. E foi Deus, e somente Deus, quem disse essas palavras. Por isso é que, mais uma vez, esses discípulos caíram com seu rosto em terra e sentiram um imenso temor. Versículo 7. E Yeshua, chegando. A implicação é que chegou a eles e os tocou e disse: sejam levantados e não temam. As palavras aqui, quando disse levantem-se, não implica que eles possam fazer isso por si mesmos. As palavras no grego são muito específicas e implicam que ele tinha que ajudá-los. Ele tinha que levantá-los. E sabemos isso, mais uma vez, porque está na forma passiva. Eles estavam tão desconcertados e assustados pela voz de Deus, a presença de Deus e o poder desse evento, que o Messias teve que levantá-los. É o que a palavra de Deus nos revela. Versículo 8. E levantando seus olhos, ninguém, nada, não viram ninguém, a não ser a Yeshua. Ou seja, a Jesus e a ninguém mais. De novo, tudo isso tinha um propósito. O fato de que tenha sido transfigurado diante deles demonstra sua identidade. Manifesta de um modo visível a divindade de Cristo. E, novamente, quero dizer uma e outra vez, se você nega a divindade de Cristo, se não o vê como Filho de Deus, digno de ser adorado, Deus entre nós, o Deus vivo com seu povo, mas o percebe dessa maneira, você não estará no reino de Deus. É vital que você tenha um entendimento correto sobre quem é o Salvador. Ele não é só um homem, um fazedor de milagres. Não é alguém que se levantou dentre os mortos, mas ele é o Filho de Deus. Uma das coisas que vemos quando estudamos a palavra de Deus, especialmente quando estudamos a Paulo, é que existe uma relação única, uma unidade no fato de que Yeshua é totalmente homem e totalmente é também Deus. Não é que ele se parecia com o homem. Isso é heresia. Quando a Escritura diz que ele veio em semelhança de carne humana, não significa que ele não veio em carne humana de verdade. Ele sim fez isso. Ele foi total, verdadeira e absolutamente um ser humano,
mas também era totalmente Deus. E essa maravilhosa união, nós não entendemos. Nossas mentes não podem conceber isso, mas é um fato, e o faz único. Portanto, ele é o único Salvador. Ninguém é maior que Yeshua, porque ele é Deus, e isso é o que a Escritura nos diz. Então, Yeshua, vemos que ele ficou só com eles. Passamos ao versículo 9. E a eles, descendo da montanha, Yeshua lhes instruiu, dizendo: não digam nada sobre a visão. E isso é o que isso foi. Foi uma visão de confirmação. Essa visão confirmou quem é ele. Não em quem se converteu, mas quem é ele. Desde o passado eterno até o futuro eterno. Nunca houve um tempo no qual Yeshua não existisse. E existe eternamente como Deus, e é membro da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E deixe-me dizer que, se você nega a Trindade, veja, uma das verdades da Escritura que está fortemente presente é que o Messias foi concebido pelo Espírito Santo sem intervenção humana, sem semente de homem. E sabemos que ele nasceu de uma virgem. E esse nascimento virginal fala da sua divindade. Se você não afirma o nascimento virginal, se não afirma a Trindade, então nega a divindade do Messias e não crê, nem conhece ao Salvador bíblico. E se você não conhece o Salvador biblicamente, não é salvo. É necessário que confesse. E isso significa que você conheça sua verdadeira identidade. Então, descendo da montanha, lhes disse: não digam nada sobre essa visão até que o Filho do Homem, essa é uma descrição, um termo para o Messias, até que o Filho do Homem se levante da morte. O texto recepto, o texto grego que estou lendo, diz justamente isso. Até que se levante. A versão Nestlin Allen, no grego, diz que até que ele seja levantado entre os mortos. Esse é o tipo de variações textuais que encontramos nas Escrituras. Usualmente, não são muito significativas. É só uma forma distinta e um modo distinto de ser apresentado. Mas ainda assim, fica claro que logo de ser levantado entre os mortos, é importante que se revele sua identidade. O Filho de Deus, o divino Filho de Deus, o único que é divino, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Versículo 10. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que Elias, que é necessário que ele venha primeiro? E notem a resposta de Yeshua. Agora, eles perguntam isso por uma passagem profética que se encontra no último capítulo de Malaquias. E cabe perguntar-se, por que os escribas? Os escribas eram os experts nas Escrituras. Eles não eram pessoas que só transcreviam as Escrituras. Isso é o que normalmente se pensam dos escribas. Mas nesse caso estão falando sobre aqueles que ditavam as leis, a maneira como as Escrituras deveriam ser copiadas. E eles ordenavam fazer isso, mandando escrever certas palavras de forma diferente, com letras menores ou maiores, com espaços especiais. E tudo isso buscando com que as pessoas recordassem a interpretação particular desse grupo chamado de escribas. Então, eles perguntam: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Yeshua, respondendo-lhes, disse: por um lado, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. O vemos de novo em Malaquias. Mas eu digo a vocês que Elias já veio,
Mas Elias tinha 2 propósitos. Seu primeiro propósito era ser o precursor, o que prepara o caminho. Então, antes da segunda vinda do Messias, não me refiro ao arrebatamento, mas à segunda vinda. Elias virá e irá restaurar todas as coisas, tal qual como Yeshua disse. A passagem de Malaquias diz que ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e dos filhos aos pais. Haverá unidade ao redor de quem estamos falando agora, ao redor do Messias. Mas lhe digo que Elias já veio, mas eles não o reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. E lemos, assim, segunda parte do versículo 12. Assim também o Filho do Homem sofrerá por causa deles. Ele fala sobre como Elias, mas nesse caso, ele está falando de João Batista. Quem veio? Como diz a Escritura, no espírito de Elias. Ele chamou o povo ao arrependimento, falou a verdade, se levantou pela verdade dos mandamentos de Deus. E o que aconteceu? Foi executado. E o Messias disse, do mesmo modo, porque vim com essa mesma mensagem, eu sou aquele a quem Elias precedeu. Eles causarão, notem o final do versículo 12, assim também o Filho do Homem vai sofrer por causa deles. O último versículo de hoje, versículo 13. Quando Yeshua fez essa conexão entre o sofrimento e aquele que veio no espírito de Elias, se referindo a João Batista, finalmente os discípulos entenderam. Porque lemos no versículo 13. Então, os discípulos entenderam que ele falava se referindo a João Batista. E o que aprendemos dessa referência com relação a João Batista? Algo muito claro e também muito importante, e é o seguinte: só quando entendemos a identidade de Yeshua, de Jesus Cristo, que ele é o único Filho de Deus, que ele é divino, é o Salvador que veio para nos dar redenção eterna. É por meio dessa fé que se gera o arrependimento que nos permite dar o fruto que agrada a Deus. Essa é a mensagem dessa passagem. Terminou o nosso tempo. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.